culto cristocêntrico, onde estamos sentindo a presença de Deus, trago uma breve reflexão inspirada no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 6. E eu vi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Nós sabemos, queridos irmãos, que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e que, através da igreja, busca implantar e avançar o seu reino na terra, mesmo com todas as dificuldades espirituais que o inimigo de Deus, o adversário, propõe. E é evidente que Deus fez o homem para nutrir com ele comunhão. Deus fez o homem, colocou no Éden, no jardim, para desfrutar de um relacionamento com o ser eterno. Mas vindo o inimigo, seduzindo o coração de Eva e de Adão, trouxe ali um caminho pecaminoso que rompeu, que obstruiu esse elo de comunhão com Deus. Deus não ficou com as mãos na cabeça, aturdido, pois na eternidade sua presciência já tinha um plano da redenção estabelecido na pessoa de Cristo. E em 3:15 de Gênesis nós temos a primeira profecia bíblica, que alguns chamam de proto-evangelho, quando Deus anuncia a sentença da serpente, que embora perseguisse o homem, no fim, alguém nascido homem esmagaria a cabeça do inimigo. E o Senhor Jesus veio à terra, encarnou, de maneira milagrosa. Deus usa a irmã Maria, que ao ser tocada pela virtude do Altíssimo, o poder do Espírito, concebe de maneira sobrenatural o Senhor Jesus. O Senhor Jesus que é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. E o inimigo morria de medo do avanço da obra de Cristo, por isso que muitas vezes procurou atrapalhar. Quando Herodes recebeu a notícia de que estrangeiros chegavam para adorar o menino rei, baixou um decreto para que se matasse todos os bebês. Deus providenciou um escape para José, Maria e Jesus, e o Senhor Jesus escapou, cresceu, iniciou o seu santo ministério e, evidentemente, quando começou a evidenciar as suas obras, sofreu de maneira mais feroz a oposição e a resistência. Muitas vezes o inimigo quis até apoderar-se de Cristo, usando os seus opositores, mas ainda não era o tempo na agenda de Deus de Jesus ser entregue. Até porque Jesus dizia que ninguém ia tirar a sua vida, Ele mesmo a daria e depois teria poder para tomá-la de volta. Muitas vezes o diabo preparou esquemas, mas Jesus ia, por milagre de Deus, tendo livramento. Quando chegou o tempo na agenda de Deus de Jesus ser entregue, o inimigo tentou virar a chave e usar o Sinédrio e Judas para retardar o sacrifício pascal. Mas na mesa da ceia, Jesus disse para Judas: o que tens para fazer? Faze depressa. Porque quem estava no comando da agenda de Jesus não eram os homens, era o Deus El Shaddai, que tem o controle de todas as coisas nas mãos. O Senhor Jesus atravessou a via dolorosa, subiu no madeiro, sofreu todo escárnio, zombaria, pressão psicológica, dores físicas, mas Davi cantando profetizou que Deus não deixaria que o seu santo visse a corrupção. E Pedro entendeu bem para quem era destinada esta promessa, quando na sua pregação em Atos 2, retoma esse texto, relembrando que Jesus ia ser guardado pelo Pai, que não ia permitir nem que as bactérias trouxessem decomposição para o seu corpo. Ficou retido no túmulo por um fim de semana, ganhou até um túmulo de presente. Ele não tinha um plano funerário, mas só durou um fim de semana, porque a morte a rodeava, querendo tragá-lo. Mas como Jesus não tinha pecado, a morte não tinha uma porta de entrada para tragar o corpo do Senhor. No terceiro dia, na manhã gloriosa, quando as mulheres iam visitar o corpo, o defunto, Jesus estava ressuscitado, pedra removida,
e animado para prosseguir o seu encontro com os discípulos. Não teve pressa, não era um filho mimado de um papai, não era um playboy, que assim que cumpriu a tarefa, exigiu que Deus reembolsasse a sua glória eterna. Ainda teve paciência de ficar 40 dias na terra, visitando muita gente, tratando muitos corações. Mas o Pai tinha dito a ele: se você fizer a obra completa e me obedecer, eu vou devolver a glória que você teve comigo desde a fundação do mundo. Eu vou dar a você de volta a glória. E o Pai cumpriu esta promessa quando Jesus, em nenhum saguão de nenhum aeroporto, mas nas nuvens, em Atos 1, foi ascenso aos céus. E os discípulos ficaram estupefatos naquele saguão de embarque com a partida do Mestre. E foi preciso que anjos interrompessem aquela cena para relembrar uma promessa gloriosa que ainda hoje aquece o nosso coração. Meus irmãos, não fique olhando para cima aturdido não, porque não é o fim da história. O mesmo Jesus que vocês viram subir, vocês vão ver descer nos céus também em glória. Aleluia. É claro que muitos se levantaram para dizer que a ressurreição de Cristo é uma anedota, uma fábula, um conto de fadas. Mas o Senhor Jesus, que não precisa de cobertura de nenhum jornalista, o Senhor Jesus que não precisa de nenhum registro histórico, de nenhuma prova científica, de nenhum equipamento, de nenhum cientista para comprovar que Ele é Deus, Ele fez questão de dar uma prova cabal de que está vivo, que subiu ao céu e que reina soberano. O primeiro mártir da igreja, o diácono Estevão, prestes a ser apedrejado, tinha tudo para ser acometido por uma síndrome do pânico, por um terror psicológico, por um medo, mas deixou de olhar para a cara feia de quem lhe perseguia, subiu a sua fronte para o alto e viu o templo aberto e a tela do céu revelada, e disse: eu estou vendo o céu, eu estou vendo o Pai sentado no trono, e estou vendo o Filho Jesus de pé à sua direita. Aleluia. Jesus está vivo, Jesus está no trono, Jesus está reinando sobre todas as coisas. Mas é evidente que este intervalo entre a primeira vinda do Senhor, quando Ele é ascenso aos céus, e a sua segunda vinda gloriosa, esse intervalo parece que Deus está omisso. Nós estamos vendo uma escalada de corrupção, nós estamos vendo uma escalada de violência, frieza espiritual, falta de temor. O melhor termo para denominar o tipo de governo que nós vemos na terra é a anarquia. Cada um faz o que bem quer, pervertem os direitos, distorcem as leis, bagunçam os valores. O certo virou errado, o errado virou certo. A vida de uma baleia, de uma tartaruga e de um caranguejo vale mais do que a vida de um homem, imagem e semelhança de Deus. Um pai não pode orientar o seu filho no caminho do que é certo e do que é errado. Carregar um punhado de maconha não é crime, mas carregar a palavra de Deus na forma de uma Bíblia impressa pode lhe colocar na prisão. O mundo está uma bagunça. Os homens pensam que fazem o que querem, e somente há uma frente de resistência que ainda não se dobrou para esse sistema que a Bíblia denomina de Babilônia. A grande meretriz, a grande prostituta, que tem como sacerdotisa Jezabel, que traz os homens para as suas paixões. O anticristo, de maneira sorrateira, já quer dominar todas as coisas, porque o desejo do diabo é reinar, é ter todos os reinos. Ele é tão ousado que no deserto chamou Jesus para uma reunião particular, lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: te darei se prostrado me adorares. Jesus nocauteou o diabo, não foi com um corinho de fogo, não foi com uma cortada de laço, mas citando a palavra de Deus: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. O cão não suportou e desapareceu,
Mas o Filho de Deus recebeu o café da manhã servido por anjo, porque o que é dele seria dado pelo Pai e não pelas hostes infernais. Mas o inimigo está aí, avançando, querendo dominar tudo, e ele só encontra uma frente de resistência, a saber, a agência do reino de Deus na terra, os embaixadores de Cristo, a luz do mundo, o sal da terra, os candeeiros de Deus, os verdadeiros luzeiros que brilham no mundo corrompido e perverso, anônimos, perseguidos, excluídos, zombados, mas que receberam do Pai unção do Espírito e autoridade para declarar abertura de prisão. Com todo respeito, lugar até onde a PM não entra, a CEADAL entra e quebra os grilhões no poderoso nome de Jesus. Lugar onde médico não consegue entrar, Deus usa a irmã da comissão, revela o diagnóstico, diz o tratamento. Glória ao nome de Jesus. Eu sei que cada autoridade e cada profissão tem o seu lugar, mas a igreja, Deus entregou algo que não entregou a mais nenhuma esfera política, cultural, econômica. A igreja é a agência que afora a bandeira do rei e que diz: Maranata. Enquanto ele não chega, vamos avançando, declarando libertação e vida eterna. Mas o inimigo está aí, tentando destruir, tentando bagunçar, tentando desorganizar. E Deus ia mostrar, através de Jesus, toda esta confusão, todas essas catástrofes ao apóstolo João na ilha de Patmos. João foi para um presídio de segurança máxima, não tinha direito à visita. Mas aquele que não precisa mostrar identidade é carcereiro. Aquele que não precisa passar por detector de metal. Aquele que não precisa colocar nome em lista de espera para ver se recebe autorização para entrar na cela e fazer uma visita. Aleluia. Quando precisa, ele desce do trono e faz uma ronda pessoalmente na terra. E ele disse: eu vou visitar o meu apóstolo amado, eu vou visitar o meu servo. Aleluia. João ouviu um brado estonteante. Quando olhou para o lado, estava aquele ser glorificado, passeando no meio dos castiçais que é a igreja. Jesus só manifesta a presença dele na terra porque os castiçais ainda estão aqui. Se os castiçais não estivessem aqui, o mundo já tinha implodido por dentro. Mas como a igreja está ainda na terra, de vez em quando Jesus manda um refrigério, manda um escape, glória. E ele veio trazer um escape para João. João, eu vou te revelar tudo o que vai acontecer. Tu vai olhar para a terra, vai ver muita confusão, muita corrupção, muito pecado, muita bagunça. Mas vem comigo em Apocalipse capítulo 4. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. A primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui. O homem estava preso, mas estava fazendo visita no céu. Quem entende essas coisas? Porque há sistemas querendo prender a igreja. Há sistemas querendo calar a tua voz, querendo atar as tuas mãos, querendo aprisionar os teus pés, impedir que ele continue marchando na obra. Mas pode se levantar Nabucodonosor, Nero, Domiciano, Herodes, pode vir o anticristo em pessoa. Ainda tem porta aberta no céu, e ainda tem a voz do Cordeiro dizendo: sobe aqui para eu te mostrar o que eu não mostro a ninguém. Sobe aqui para tu ouvir o que ninguém ouve, glória. Abre a tua mão. Nós estamos num ginásio, mas aqui foi santificado para este culto. O pastor disse que aqui está acostumado a ouvir muito grito de gol, mas hoje esse telhado vibra com grito de glória. Abre a tua mão e recebe comunhão com o céu. Enquanto na terra tudo estiver travado, Deus está abrindo porta no céu e dizendo: não está só, igreja, eu estou contigo, minha filha.
Eu estou contigo, meu filho. Alguém não te aceita aí, o céu te aprova. Alguém te zomba aqui, o céu te honra. Alguém te exclui aqui, o céu te abraça. Entra nesta comunhão. Ai, como alguém pensa que é conhecido, aqui está o povo que é conhecido do soberano rei. Ele sabe o nome de cada um, a trajetória, as necessidades. Queridos, a notícia não é muito otimista. Quem conhece a palavra de Deus sabe que as coisas só vão piorar. Tem pessoas que não gostam quando a gente diz isso. Se você acredita em algo diferente disso, você vive uma utopia. As coisas aqui na terra somente irão piorar. Mas antes de Jesus mostrar a João tudo que ia piorar na terra, deu uma volta com ele no céu, Apocalipse 4:2, e foi logo arrebatado em espírito, e vi um trono posto no céu, e não tem vacância não, viu? A cadeira não está vazia não, está preenchida. E um assentado sobre o trono. João, tu vai ver muito quebra-quebra aqui embaixo, mas quando tu pensar em se desesperar, lembra da porta aberta no céu e o que eu te mostrei. Tem um que está no controle. Ele está no controle da tua casa, está no controle da tua parentela, está no controle dos teus negócios, está no controle dos teus sentimentos. Ele está no controle da tua mente. Ai, quanta seta quer entrar na tua mente, mas Ele guarda a tua mente, Ele tem poder sobre ela. Recebe aí a autoridade de Jesus sobre a tua vida. Ele está no comando. Ai, como alguém grita, ai, como alguém quer usurpar a autoridade e dizer, sou eu. Mas aquele que está no trono, já já vai ficar de pé e receber termo de posse da mão do Pai. Porque Jesus não está sentado na cadeira apenas por um ato decorativo. A cadeira de Jesus não é cadeira de honra, é cadeira executiva, de quem toma decisão, de quem decide, de quem faz as coisas acontecerem. E é interessante porque no capítulo 4, Jesus é louvado como Criador. A criação para adorá-lo porque sabe que Ele tem poder sobre a criação. Ele tem tanto poder sobre a criação que Ele usa a terra para tratar com a terra. Ele usa a terra, a natureza, para tratar com a terra, a humanidade. No capítulo 11, Ele revela que não vai tratar com a terra, a humanidade cruel, com míssil, com arma nuclear, com bomba, com nada. Ele vai usar a própria terra, a natureza, para destruir terra humana cruel. Quem não se rende para Ele, quem não se prostra diante dEle, Ele usa a própria terra para tratar. É queimada, é maremoto, é tsunami, é saraivada, é pedra de gelo caindo na cabeça. E tem tanta gente se levantando querendo ser salvador. Com todo respeito, se algum político, se algum religioso, se algum artista da Globo aparecer aí dizendo que vai salvar a natureza, não caia, é golpe. Romanos 8 diz que árvore, água, terra, animais, vento, geme, aguardando o dia que o Redentor, que é Criador, vai descer do céu e vai dizer: camada de ozônio, restaura. Terra poluída, rejuvenesce. Planta desfolhada, reverdece. Água podre, fica cristalina. Ele vem para restaurar a terra. Não tem partido verde que resolva, não tem ministro do meio ambiente que resolva. Mas quando o Cordeiro, que também é leão, descer, glória, aleluia, glória ao nome de Jesus, Ele vai fazer a terra gemer em grande confusão. Grande é a confusão e a convulsão, mas no meio do quebra-quebra, a igreja está guardada nas bodas do Cordeiro, porque a terra só traga terra cruel, mas terra santificada. O Senhor diz: vem, vem noiva, vem eleito,
Vem, amada minha, para a sala do banquete. Olha o meu estandarte do amor levantado. Olha as romãs, olha as passas. Eu te guardo do quebra-quebra, eu te guardo da confusão. Tem livramento de Deus para a igreja. Não vai precisar ir para bunker, não vai precisar se esconder em iglu, não vai precisar ir para a ilha, nem pegar nave para Marte. A gente vai para o terceiro céu, onde haverá somente glória. Oh, como alguém se vangloria porque a casa tem cerca elétrica. Oh, como alguém se vangloria porque tem um pitbull. Oh, como alguém se vangloria porque o carro é blindado. Ai, como alguém se vangloria porque tem segurança 24 horas. Mas há um povo que não tem cerca elétrica, mas tem muro de fogo ao redor. Há um povo que não tem carro blindado, mas tem sangue no umbral da porta. E quando o anjo da morte chega, tem que pular. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Olha o povo que Deus faz descansar. Olha o povo que Deus esconde. Olha o povo que Deus invisibiliza. Olha o povo que Deus guarda. Mas a bagunça vai aumentar. A confusão é grande. Queridos, se prepare para no seu Instagram, no seu YouTube, você vê muito escândalo ainda na terra. Se prepare para ver muita queda, muito choro, muita vergonha. Mas quem for santo, santifique-se mais. E nessa tarde e noite tem ribeiro cristalino lavando aqui. Quem quer ser puro, aleluia. Tem a água de Deus brotando do altar. E o Senhor te convida, mergulha. Eu quero te fazer pura, aleluia. Tua mente estava tão suja, mas eu vou transplantar a tua mente para a mente de Cristo. Eita Deus grande, quantas mentes travadas no pecado, mas o Senhor faz transplante de mente ainda. E é verdade que a igreja do Senhor não se embaraça, a igreja do Senhor não entra no sistema da Babilônia, porque a igreja do Senhor bate continência apenas para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E no capítulo 5 este rei vai ser louvado como Redentor, porque quando surge-se uma pergunta em Apocalipse 5:2, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Verso 3, não apareceu nenhum candidato no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. João no verso 4 começou a chorar, porque ninguém se candidatou a tomar o livro. Que livro era aquele? É o livro que desenrola a história da humanidade. E a explicação deste livro de Apocalipse 5 está em 32 de Jeremias. Quando Jeremias comprou um campo do seu primo em Anatote, pagou os ciclos de prata e pediu a Baruque que colocasse as duas escrituras, uma aberta e uma selada dentro de um pote de barro. Naquele tempo não tinha cartório, não tinha como escanear documento, não tinha como mandar em PDF. Então se pegava a escritura sem o selo e a escritura selada. A escritura selada era o QR Code de autenticação da escritura aberta. Quando o tempo passava e o dono da terra vinha reivindicar a propriedade, alguém dizia, será que você é o dono mesmo? É, pode abrir o pote de barro que está escrito aí. Quando se pegava o primeiro conteúdo, se via que estava escrito. Agora abra o que está selado, você vai ver que está o meu nome comprovando que sou eu. E assim ele resgatava o termo de posse. Tem um termo de posse que não está guardado em nenhum cartório, nem em cofre de Banco Central. Tem um termo de posse, o termo de posse do universo, que está guardado na sala do trono. E quando ficou aquela pergunta no ar, quem é digno, quem é digno, quem é digno? Jesus se levantou, foi lá na mão do Pai, pegou o termo de posse e disse, eu sou, porque eu comprei com meu sangue. O Pai me deu autoridade para desenrolar o rolo, para desenrolar a história, para executar o seu juízo. Jesus tem o termo de posse. O diabo está querendo alastrar o domínio para várias esferas, mas o Cordeiro que ressurgiu como leão, ele vai pegar a escritura na mão e vai dizer, o proprietário sou eu. Quem manda na casa dela sou eu. Quem manda na casa dele sou eu. A parentela dele, quem comprou fui eu com sangue. Bora! Enquanto esse dia não acontece, ele deu à igreja o alvará de soltura de Isaías 61. É por isso que Deus tem usado para libertar vidas, para proclamar o evangelho. O inimigo agrilhão
coloca a prisão, a igreja traz o alvará de soltura. Em nome de Jesus, seja liberto. Em nome de Jesus, receba a vida. Tem autoridade de Deus na tua mão, tem autoridade de Deus na tua boca, e o Cordeiro vai vir resgatar o termo da sua herança. Louvado seja o nome do Senhor. E as nações ficam enfurecidas, porque sabem que esse dia está chegando. E como esse dia está chegando, irmãos, nós vamos já ver este ápice de ira aumentar. No capítulo 11, no verso 18, é nos dito que as nações se iraram. Salmo 2 diz que as nações se amotinam. O Salmo 46 diz que as nações se embraveceram. Os reinos se moveram. Os inimigos de Deus fazem reuniões, se unem com projetos para lutar contra o Filho de Deus. Deus olha para tudo isto e pensa que ele fica com a mão na cabeça, preocupado, se tremendo. E agora quem nos salvará? Não. Salmo 2 diz que ele olha para os inimigos do Filho e ri deles. Vocês estão inventando essas leis, é? Você pode imaginar Deus no trono eterno rindo do inimigo? Ah, eles não podem falar mais não meu nome, é? Pode fazer intervalo bíblico na escola não? Não pode mais baixar aplicativo de Bíblia no celular não? Ele se vira para o filho e diz: filho, te preocupa não, pede-me o que queres, e as nações eu te darei por herança. Filho, não gasta cartucho com coisa pequena não. Fica sentado aqui do meu lado, até que eu ponha o inimigo por escabelo do teu pé. O inimigo que te aflige, filho, vai ser banquinho para tu descansar a sola do teu pé. Senta aqui, porque tu és Senhor, tu és sacerdote eterno, disse o pai para o filho. Não é segundo o DNA de Levi não, nem de Arão. Tu és segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso que no santuário da terra o sacerdote trabalhava em pé sem parar, mas no santuário celestial o filho está sentado, porque ele olha para o pai e diz: cumpri a missão, tarefa completa. Estou esperando agora só a voz de comando. Que voz de comando? De 1 Tessalonicenses 4, voz de comando de guerra, voz de alarido, toque de trombeta e voz de arcanjo. É o Senhor dizendo ao céu: abre, porque quem vai embarcar agora é a minha noiva. O inimigo quer atrapalhar esse dia. Paulo em Efésios 6 diz que as hostes infernais habitam a atmosfera. Imagine o congestionamento, a igreja querendo subir e o inferno querendo atrapalhar. Mas quando a trombeta tocar, a voz de comando bradar e a voz de arcanjo ressoar, Deus vai dizer: inferno, sai da frente, porque a minha noiva vai atravessar primeiro, segundo e o terceiro céu e vai chegar na sala do trono. Nesta breve reflexão, o Senhor nos anima. Já já venceremos toda a oposição. Já já venceremos toda a resistência. Vai lutando, porque aquele que está conosco é maior do que o que está com o mundo. O inimigo da igreja vai avançando em progressão, mas quando tudo parecer perdido, não vai ser no aeroporto de Guarulhos, não vai ser no aeroporto de Frankfurt ou qualquer outro grande hub aéreo. Lá no Monte das Oliveiras, o Filho de Deus vai aterrissar com a igreja. O impacto do aterrissar de Jesus na terra vai ser tão grande que o monte não vai suportar e vai se abrir como um vale. E Jesus não vai vir com urso de pelúcia, com bandeja de chocolate, nem com bandeirinha de coração. Vai descer com vara de ferro para julgar e pelejar com justiça. Na sua primeira vinda, lhe furaram com a lança de ferro. Na segunda vinda, ele vai julgar com vara de ferro. Na primeira vinda lhe deram coroa de espinhos. Na segunda vinda ele vem com coroa real. Na primeira vinda lhe deixaram seminu. Na segunda vinda ele vem com veste de linho fino e cinto de ouro.
Na primeira vinda, furaram as suas mãos. Na segunda vinda, ele vem com as estrelas na mão. Na primeira vinda, furaram os pés. Na segunda vinda, não tem podóloga nem pedicure que deixe o pé daquele bonito. É como latão polido e reluzente. Na primeira vinda, seus olhos choraram. Na segunda vinda não tem lente de contato, é olhos como chama de fogo. Na primeira vinda ele chorava, na segunda ele enxugará dos olhos toda lágrima. Na primeira vinda ele disse: eu tenho sede. Na segunda vinda ele vai dizer: eu tenho água para dar para beber. Quem tem sede, venha. Glória. O céu vai se abrir e Jesus virá buscar a sua igreja. Que Deus nos abençoe. Culto.